Amigos da Ideia do Jogo, é muito fácil para nós, né, que estamos do lado de cá da fronteira, analisar o jogo de futebol, principalmente depois do resultado, né? Agora a gente tem que procurar entender o que os treinadores tentaram propor como estratégia para o jogo, né? E vamos tratar do jogo Vitória e São Paulo de ontem. Bom, o jogo era um jogo muito tenso, né? Os dois times até podiam, né? Mas não queriam nem empatar. O São Paulo tinha uma campanha de pior visitante. E o Vitória parece que era o pior mandante, ou o segundo pior. Eu não olhei os números, nem olho para fazer os comentários, porque essas observações correm ao largo do cenário do jogo, né, propriamente dito. O São Paulo fez um jogo contra a Ponte Preta, eu vi o jogo todo, e mesmo fazendo 2-0, fez um jogo absolutamente medíocre. Quando fez o primeiro gol de falta de Hernandes, não tinha criado uma chance de gol no primeiro tempo. E o empate veio a castigo de um time, mesmo jogando em casa e tendo a chance de estar com 2-0, não soube manter a diferença. E ontem quase acontece o mesmo, né? O nível de tensão no time do São Paulo é tão grande que quando ele fez o segundo gol, que nem ele mais esperava fazer, a gente lembra de Cueva fazendo cera no córner, discutindo com o juiz a posição da bola. No fundo, ele estava querendo ganhar tempo e acabou achando o Felipe Souto extremamente mal colocado, né? Porque o jogador que fica na primeiro pau da trave, na primeira, como a gente chama na gíria, né? Ele tem que ficar muito mais encostado na trave do que na linha da pequena área, porque ali na pequena área se coloca outro jogador. E ele estava sozinho ali, quer dizer, houve um posicionamento errado da defesa, ele não estava encostado na trave e a bola veio forte, ele usou a perna cega dele e acabou fazendo o gol contra. E aí o São Paulo fez o mesmo que fez contra a Ponte Preta, veio para trás, ficou atrás, tomou o gol e por pouco o Vitória não empata. Nessa situação que nós estamos, nós, torcedores, não temos paciência nenhuma com o Vitória, né? Porque estamos desde janeiro vendo esse emaranhado de má comportamento desse grupo gestor com as coisas do Vitória, né? Dentro e fora de campo. E a paciência, o ano passado já brigamos para não cair, numa outra situação, e esse ano estamos vivendo com esse cenário escabroso de má conduta administrativa por parte desse grupo, e dentro de campo o time deu sinais de recuperação, principalmente com os resultados fora de casa, né, que fogem até o padrão do futebol brasileiro. Times médios como o nosso conseguir tantos resultados sucessivos fora de casa. E isso deu ao Vitória a chance de hoje estar brigando para não cair para a segunda divisão. Porque se acontecesse o que estatisticamente sempre aconteceu, o Vitória estava atrás do Atlético Goiás e já estaria praticamente rebaixado, né? Estaria por um milagre. E hoje não, mesmo com essa derrota de ontem, o Vitória não está por um milagre. O Vitória continua com chances reais, junto com 7 ou 8 times. Chapecoense, Ponte Preta, Sport, que é o mais bem colocado, está com 29 pontos, 3 pontos na frente da gente. Portanto, esse não é o momento de desesperar, não é? É lógico que agora nós vamos jogar fora de casa. Bom, se a gente manter o mesmo nível de atuação que mantivemos
nos jogos fora de casa contra Cruzeiro, Curitiba, Corinthians e Flamengo, Vitória pode ir buscar 4 pontos fora, né? 4 pontos fora, ele não sai da briga, mas fica numa posição melhor. Se a gente for fazer uma análise da pontuação hoje do primeiro que está fora do rebaixamento, antes do jogo de hoje à noite, do Curitiba com o Palmeiras. Curitiba tem 27 pontos, o Bahia tem 27, já correram 24 rodadas, então talvez até menos de 45 pontos possa tirar do rebaixamento. Enfim, a impaciência do torcedor que ontem foi ao estádio, dentro dessa média que tem ido nesses jogos importantes, né? Tivemos problema de toda a ordem ontem, porque além do time não funcionar dentro de campo, as catracas não funcionaram fora de campo, mostrando que aquela conversa fiada que a gente ouviu na reunião do conselho, de que essa empresa veio para organizar o Somar Vitória, o Somar Vitória está muito pior do que quando era organizado pelo próprio grupo gestor do Vitória da gestão passada, e que não tinha muito tempo à frente desse trabalho, portanto a tendência era de melhorar. O fato é que ontem o torcedor esperava a vitória porque era a vitória, era o jogo da vitória, era o jogo que deixaria o Vitória em 12º lugar, 13º, não fora do rebaixamento, mas numa posição igual a do Sport, né? Que acabou de premiar Vanderlei Luxemburgo com a renovação do seu contrato. O fato é que o jogo em si foi um jogo no primeiro tempo equilibrado. Os dois times buscaram o ataque, não é? Tiveram algumas oportunidades de gol. O Militão, que fez o gol no segundo tempo, teve a grande chance do primeiro tempo, quando cabeceou raspando a trave com Fernando Miguel batido. E a dose foi repetida no segundo tempo, no mesmo lugar. Ele atropelou o William Correia, que chega a cair no chão do impacto da subida do corpo do garoto do São Paulo. E ele, do primeiro tempo, tentou o cabeceio reto. E no segundo tempo ele cabeceou, raspando a bola e colocando no canto direito de Fernando Miguel. E aí o São Paulo veio para trás e fez um gol, como eu falei antes, numa chance, num escanteio, numa bola parada. Aliás, ganhou o jogo em 2 bolas paradas, né? E muito se discutiu durante o jogo e depois do jogo, e se discute hoje nas redes sociais, a mudança da equipe que o treinador fez. O Wagner tirou o David, que era tido como titular absoluto. Para mim, não jogava o que ele pode jogar. Acho ele um pouco ainda desligado, às vezes, disperso. Mas, taticamente, ele compunha, e eu até comentei num dos jogos, não sei se foi contra o Flamengo ou contra o Corinthians, a importância de David, porque ele volta e pega a subida adversária por aquele lado e ajuda muito o Juninho, né? Porque o Juninho marca pouco, marca mal, é leve, tem boa técnica, então o David ajudava muito. Ontem, como o Wagner Mancini queria ganhar, ele achou que botando o Patrick na esquerda, o Patrick sempre foi um lateral ofensivo, não é? Com a perna direita poderia atacar bem por dentro. O problema é que o Chiesa está muito tempo sem jogar. Em um jogo com essa pressão, mesmo ele tendo entrado no último jogo, mas a parada dele foi muito grande, né? Acho que 3 meses. E ele precisa de um tempo para entrar no ritmo. O ano passado ele foi muito usado nessa posição por Argel, não é?
Mas o outro lado nós tínhamos um ataque explosivo com o Marinho. Esse ano a gente usa Iago, que é um meia ponta, que é mais meia do que ponta. E o Marinho é que fazia, vamos dizer assim, pelo outro lado, a função tática de Marinho. Só que ele marca mais do que Marinho e ataca menos, né? Pelo menos o ano passado o Marinho explodiu com o seu futebol no Vitória. E aí ele colocou o Chiesa achando que ele poderia ganhar na bola aérea, no contra-ataque, mas o lado direito do São Paulo se portou muito bem, né? A volta do zagueiro equatoriano firmou a defesa, coisa que não aconteceu no jogo da Ponte Preta. E mesmo sem Jusilei, o São Paulo fez uma mudança no segundo tempo, quando já estávamos com Felipe Souto, né? E que de lateral não sabe nem onde passou, não pode jogar ali. Acho que Wagner Mancini avaliou mal durante a semana e Deus castigou a gente porque saiu o nosso lateral agressivo, rápido, que é o nosso Kaique, e aí ele, como não queria usar os laterais porque não treinou durante a semana com esses laterais, treinou com o Felipe Souto, fez o que ele achou que deveria fazer. Botou o Patrick na sua verdadeira posição, até aí tudo bem, e colocou o Felipe Souto naquela posição, porque como o Felipe é meia, o segundo volante, ele queria atacar. E eu acho que essa característica de jogo do Vitória já se mostrou ruim. Toda vez que o Vitória vai propor o jogo, o Vitória não consegue bons resultados, pelo menos até agora. Toda vez que o Vitória entregou a bola ao adversário e jogou no contra-ataque por uma bola, por duas bolas, o Vitória colheu bons resultados, pelo menos nas últimas rodadas. E o Vitória queria propor o jogo, o Vitória queria atacar e acabou perdendo o jogo. É claro que foi em bola parada, aí vai dizer, mas bola parada tanto faz o time atacando ou se defendendo, é verdade. Mas o fato é que o Vitória atacando, ele dá muito espaço ao adversário, né? O São Paulo teve boas evoluções ontem na intermediária nossa por dentro, né? A realidade, gente, é que o nosso meio de campo é muito fraco, né? Sem o William Farias, o nosso meio de campo joga com um zagueiro improvisado e o William Correa, que é aquele jogador do passe lateral, de vez em quando acerta um chute, como acertou ontem uma bola na trave, que poderia ter mudado a história do jogo, mas no conjunto ele é um jogador, na minha opinião, um volante passivo, né? Sem intensidade. Você não vê ele no campo dizendo a bola está, como você vê o William Farias, a bola está com ele e ele vai propor o jogo e vai dar a frequência que o time precisa. E todo time precisa isso, né? Seja grandes times como o Real Madrid, times médios como o nosso, todo time precisa ter um jogador de meio de campo com essa personalidade, né? Como tem o Moisés no Palmeiras, o Rodriguinho no Corinthians, o Diego no Flamengo. Nós não temos, né? Porque, infelizmente, contratamos 5 meias e joga um atacante de meia, que é o Neilton, né? Vocês devem reparar que o Neilton não joga na borda, ele vai na borda, porque é ali que ele consegue jogar, porque ele é um jogador de muito pouco físico, né? E ele joga na meia. Foi a forma que Wagner encontrou, colocando Iago na borda e Neilton na meia. Mas quando ele botou Chiesa, o nosso time perdeu a recomposição, que era o forte, e na frente, por não ter o meio de campo forte, 2 atacantes de área precisam de muita. Se tentou algumas bolas aéreas, mas o São Paulo ontem estava muito bem postado, porque o lateral era um jogador de 1,90 m, e com isso ele equilibrou bem as jogadas de cabeceio, de cruzamento na área do São Paulo. O garoto Militão foi, sem dúvida, um dos destaques do jogo, não é? E depois ele tentou, viu,
viu que podia conseguir um fator de desequilíbrio pela qualidade técnica de Cleiton, certo? Colocou Cleiton e tirou Neilton. Talvez ele tivesse que tirar o Chiesa, colocava o Neilton na sua verdadeira posição. Ele ia criar dificuldade do Militão pela altura de Militão. O Neilton é um jogador rápido, habilidoso, vai para dentro do cara, mas jogando de meia, ele fica sem muito cacuete, né? É bom, é técnico, mas você vê, ele tenta jogadas em profundidade. Depois daquele passe para o trailer do jogo do Corinthians, nunca mais vimos um passe para gol de Neilton. Ontem ele teve até uma chance, devia ter chutado com violência, quis fazer um golzinho de placa, e o goleiro espalmou, e na volta o Patrick chegou, eu acho que foi o Patrick, e perdeu o gol. Quer dizer, o Vitória teve chances, mas o São Paulo estava muito determinado, sabe? Talvez um pouco mais que o Vitória. Os dois queriam ganhar, né? E ficou aquela impressão de que com o David nosso time poderia luzir melhor, não é? Do que com Chiesa. E aí, quando ele começou a mexer no time, ele tirou o William Correia, trouxe Iago para dentro e lançou o Carlos Eduardo, completamente fora de jogo. Não aconteceu nada, botou o Carlos Eduardo pela direita e o Iago por dentro. E depois ele tirou o Neilton e botou o Cleiton Xavier, né? Talvez ele pudesse ter tirado o Chiesa e colocado o Neilton na sua verdadeira posição e o Cleiton também na meia, descansado. Quem sabe o resultado poderia acontecer. Ainda fizemos um gol, já no finalzinho, uma jogada de Cleiton, que o Trelli aproveitou o rebote e fez o primeiro gol, mas já faltava 1 minuto. E aí o São Paulo assustou, porque tinha recuado muito, e tentou prender a bola na nossa intermediária e teve sorte, e o jogo acabou. E aí se critica as alterações do treinador. Eu acho que se pode fazer uma crítica na escalação, porque ele mexeu num time que vinha dando certo. E substituição, às vezes, a teoria não acompanha a prática, né? Usar o Cleiton naquele momento do jogo não era ruim. Agora, aonde é que a gente pode ficar discutindo já com o resultado na mão? É muito mais fácil atirar contra o treinador. Ficando aquela impressão de que nós continuamos incompetentes, né? Ou a certeza, incompetentes quando propomos o jogo, né? E eu espero que, embora com os desfalques que vamos ter nas laterais, eu fui contra desde o início, quando eu me manifestei com os nossos amigos durante a semana. Eu colocaria sem dúvida o Jefferson para jogar, um jogador experiente, fez uma boa partida contra o Flamengo. Eu colocaria para jogar sem medo, um jogador de time grande. Não ia atacar muito, porque não é o perfil dele, mas ia defender, como defendeu no jogo do Flamengo. Não faria nenhum tipo de improvisação e guardaria o Patrick para entrar na lesão do Kaique Sá, né? Eu faria isso. Agora, se a gente ia ganhar o jogo, aí é coisa de adivinho, né? De achismo, de si, e aí não vale. O que vale é que improvisar é uma coisa ruim, principalmente porque Felipe Souto não tem nem força para jogar de lateral, né? Não tem força para atacar e voltar. Não é um jogador ágil, de punch, né? E isso fez a diferença, e no segundo tempo tivemos muitas jogadas articuladas, principalmente quando o Cueva entrou pelo lado direito, e ali ele aproveitou, né? O Wallace não é um zagueiro rápido, tinha que ficar preocupado com o Lucas Prato, e por ali o São Paulo atacou intensamente no segundo tempo. E improvisar, isso aí é uma coisa ruim.
tem que ter o jogador bem treinado e com a característica para jogar na posição, né? Todo time precisa ter um jogador assim polivalente, como o Real Madrid tem o Nachas, que é um zagueiro que joga nas 4 posições da defesa e ainda joga de segundo volante. Mas tem que ter um jogador com essa característica, né? Como o Wesley, que jogou no Bahia, no Vitória, jogava de lateral, de volante, de meia e foi artilheiro no Japão de centroavante, né? E no próprio Bahia. Então, tem jogador que tem essa característica, mas me parece que não é o caso de Felipe Souto, né? E eu não tiraria David do time nunca. Quem acompanha meus comentários sabe que eu sempre gostei do futebol desse garoto, desde o início do ano, quando o torcedor sempre reclamando, e eu vi o David jogar. Eu não tinha prestado atenção nele o ano passado, porque ele era reserva, entrava sempre no segundo tempo, mas me lembro de um jogo dele contra o Fluminense no Rio, muito bom. Ele começou a me chamar a atenção, um jogador de potencial, muito jovem, muito forte, arranca bem com a bola dominada, chuta bem com as 2 pernas, precisa ser um pouco mais concentrado no jogo, mais focado, mas ele estava ganhando força, né, com a titularidade. Mexer por quê? Não é? Guardava o Chiesa para o segundo tempo, para ver se o Trailer ia sentir a lesão do pé ou não, ou seja, eu não mexeria. Agora, dizer que isso ia mudar o resultado do jogo, não, porque com o David nós perdemos do Avaí e perdemos outros jogos. Então, o futebol hoje é cada vez mais coletivo. Agora, o time estava arrumadinho, certo? E não era para sair para tentar ganhar do São Paulo. Tinha que deixar o São Paulo vir para cima da gente. O desespero maior era deles, embora a gente também não está em uma situação confortável, e a gente poderia ter tido sorte melhor. Mas eu acho que a gente não deve desesperar, né? Porque, embora tenhamos 2 jogos fora agora, contra Atlético e Botafogo, o Botafogo está envolvido com Libertadores, chegando a um resultado absurdamente fantástico. De repente a gente pode encontrar o Botafogo jogando com seu time misto. Embora esse time misto tenha ganho do Santos no último fim de semana, mas é sempre uma chance maior, né? E se a gente mantiver a estatística dos jogos fora de casa, a gente continua numa briga para não cair e de uma forma talvez mais favorável. Hoje não, hoje a situação é complicada. Nós somos o penúltimo colocado no Campeonato Brasileiro. O penúltimo. E isso tudo é reflexo do ano pavoroso que o Vitória vem enfrentando com esses dirigentes incompetentes e que agora querem passar de salvadores da pátria, quando estão todos no mesmo bolo e todos no mesmo grupo que levou Ivan de Almeida à presidência do Vitória. E lembrar que essa semana Ivan pode ter seus direitos de volta, direitos que ele não perdeu, né? Sua licença acaba, acredito que ele vai renovar e o Vitória continua descumprindo os dispositivos estatutários. Há 2 meses que não apresenta a lista de sócios, que tem que apresentar mensalmente, não é? E a ata da última reunião, o presidente do clube de fato, que é o Paulo Catarino, o presidente do conselho, que é quem comanda o clube, e ele não apresenta a ata de reunião, da última reunião escandalosa, que conseguiu, o Conselho do Vitória conseguiu absolver Ivan de Almeida da contratação dessas empresas pelo marketing, Futebol Card e Solver e etc. Essas empresas foram absolvidas pela comissão processante, formada por conselheiros indicados pelo presidente do conselho, quer dizer, já fica suspeita a indicação, e aprovada por unanimidade, sabia? Pelos conselheiros presentes na reunião. E o Vitória está aí, amargando um ano triste. Podia ter sido um ano de crescimento, de reestruturação, de projetos, e é um ano
disputamos o título de não cair para a segunda divisão. Um abraço para vocês.